quem fala é a Nath. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre moradia. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu quero trazer várias informações, tanto que vocês me perguntam muito lá no Insta, quanto informações importantes para quem vem morar aqui em Buenos Aires. Para começar, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, como foi a questão de moradia para mim aqui em Buenos Aires. Eu viria morar em Buenos Aires em junho, só que em abril eu vim para Buenos Aires fazer uma prova. E nesse momento foi que eu falei, ok, eu preciso de uma casa. Nessa época, uma conhecida minha da internet, ela morava com uma menina, a menina foi embora e aí ela tinha uma vaga. Aí eu fui lá, conheci essa menina, conheci a casa e tal, e a gente combinou em junho. Quando eu vim pra cá, eu já fui morar com ela. E a gente morou juntas até dezembro do mesmo ano. Em dezembro eu tinha alugado uma casa pelo Airbnb, que eu pretendia deixar alugada de dezembro até março. Eu viria em fevereiro, mas eu já queria deixar todas as minhas coisas lá, tudo certinho. Só que um pouco antes de eu me mudar, tipo 20 dias antes, a mulher cancelou minha reserva e fiquei sem ter pra onde ir. Deixei minhas coisas na casa de uma amiga, fui pro Brasil e voltei em fevereiro. Só que em fevereiro eu não tinha casa, não tinha nada. Então o que eu fiz? Eu aluguei lá do Brasil mesmo um quarto pelo Airbnb na casa de um rapaz. Eu tenho um vídeo falando sobre como foi tudo isso, por que eu fui para lá. Enfim, eu morei então até abril, de fevereiro até abril, na casa, num quarto desse rapaz. Depois disso, eu consegui achar, no mesmo prédio onde eu moro hoje com o Rangel, uma conhecida minha, Brenda. Ela falou assim, olha, tem uma amiga minha que tá se mudando agora e ela tem uma vaga sobrando, você quer ir lá conhecer? Aí eu fui conheci a Duda e a gente começou a morar juntos. A gente morou juntos de abril até agosto, porque agosto o Rangel veio pra cá. Em agosto eu precisei arrumar outra casa, que no caso é essa que eu moro hoje. E é no mesmo prédio que eu já morava com a Duda. Então eu já conhecia a dona. A Duda veio pra cá porque conhecia o pessoal que morava aqui e conhecia a dona. E eu, por já conhecer a dona, acabei conseguindo alugar esse apartamento aqui, que também é dela. Então a maneira de eu arrumar apartamento, de eu conseguir apartamento, foi assim, meio que indicação e tal, pessoas que já moravam, e foi dessa maneira. Eu vou passar então pra vocês alguns sites onde vocês podem procurar também apartamentos e casas. O primeiro é o Airbnb. É um site super seguro, inclusive eu tenho desconto, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Você clica lá, se cadastra no Airbnb e você tem um desconto para sua primeira estadia. O Airbnb é um site super seguro. Lá as coisas, os apartamentos, os quartos são um pouco mais caros, mas pelo menos o site você sabe que é de segurança. Se você pagar e acontecer alguma coisa, eles te devolvem dinheiro. Enfim, é um site seguro. Outro site, o Zona Prop, tem opções de quartos e apartamentos lá. Tem o Solo Dueños, que em espanhol é somente donos, digamos assim, onde você também pode procurar apartamentos. Porém, eu indico que você só pesquise nesse site se você tiver aqui e puder ver esses apartamentos pessoalmente. Porque como não tem ninguém intermediando, não tem uma segurança, pode ser golpe. Muita gente aluga por lá, mas eu sempre indico que vocês conheçam o apartamento, conheçam a pessoa, o dono, enfim. Outra opção são as imobiliárias. Eu conheço 3 imobiliárias, que é a Viver Bien, da Carolina Imobiliária, e também a Living Apartments. Outra maneira é em grupos. Eu criei um grupo de moradia. Lá no meu Instagram vai ter um destaque chamado Moradia BA. Se você entrar lá, você vai ver várias indicações de lugares onde você pode procurar apartamento. E em um dos stories vai ter um link direcionado para esse grupo de WhatsApp. Então você pode entrar lá e participar do grupo, porque tem muita gente falando, gente, eu vou em tal mês, eu preciso de companhia para alugar um apartamento, alguém quer dividir? Ou então pessoas que já têm vagas disponíveis e estão oferecendo essas vagas. Bom, então essas são as maneiras, né? Ou procurar alguma imobiliária, ou algum site, ou os grupos de WhatsApp, que é o mais comum, onde mais pessoal divulga vaga, onde mais consegue vaga, principalmente vaga com preços melhores. Também tem residências estudantis. Só que, claro, residências estudantis tem várias regras, muita gente prefere não morar lá ou mora temporariamente por causa disso. Eu tenho lá nesse destaque também algumas residências que o pessoal me indicou e eu postei lá. Eu não tenho informações sobre essas residências, não sei muita coisa sobre elas, eu só sei que pessoas indicaram e eu postei, e aí cabe a vocês procurar, conhecer, conversar, enfim. Um alerta é em relação a golpes. Ocorre muito o seguinte: você vê em algum site, pode até mesmo ser no Airbnb, um anúncio de um apartamento que está muito bom. Aí você resolve que quer alugar. Aí a pessoa fala assim, olha, você não quer fazer por fora do site? No caso, por exemplo, do Airbnb. Faz por fora do Airbnb, que daí você não paga as taxas. A gente pode fazer um desconto, alguma coisa assim. O que seria esse golpe? A pessoa fala isso e diz que ela mora, por exemplo, na Europa, mas ela tem alguém aqui em Buenos Aires que a hora que você chegar vai te entregar a chave. Só que essa pessoa não existe, essa casa talvez não exista, esse apartamento não exista. Então o que acontece? Você envia dinheiro por fora para essa pessoa
e você nunca vai ter aquela casa, aquela casa não vai existir. Então esse é um golpe muito comum aqui, então tome muito cuidado. Se for alugar pelo Airbnb, aluga direto pelo site, põe um cartão de crédito no site que é seguro e usa por lá, que qualquer coisa que aconteça, o dinheiro volta pra você. Inclusive na casa que foi cancelada a minha reserva, o dinheiro voltou pra mim instantaneamente. O que você pode fazer, e é o que eu iria fazer quando eu morei com o menino no início desse ano, se eu não tivesse achado outro lugar, eu já tinha alugado com ele pelo Airbnb. Eu tinha confiado nele, ele confiado em mim. Eu conversei o seguinte: se eu não achar outro lugar, eu posso te pagar por fora? Então eu ia fazer um contratinho com ele, eu ia dar dinheiro pra ele, ele não ia ter que pagar taxas também, então a gente faria por fora. Mas isso depois que eu já tava vivendo com ele há 2 meses. Então eu já tava com ele ali um tempo, já conhecia ele, já confiava, sabia que a casa existia, eu tava morando ali, enfim. Então isso é uma coisa que sim você pode fazer. Contrata pelo Airbnb, você gostou da dona, a dona gostou de você do apartamento, vocês podem combinar por fora um outro contrato. Outro ponto, em relação aos contratos. Geralmente as imobiliárias aqui fazem para brasileiro o contrato de 3 meses. 3 meses é o contrato para turistas. Quem tem DNI deveria ter o direito ao contrato de 2 anos. Não fazem, mas é direito. Então aí se você vai querer brigar por isso e tal, cabe a vocês. Existe uma lei do aluguel aqui na Argentina, vocês podem procurar direto no site do governo, vocês têm vários direitos. Inclusive, por exemplo, na hora de pagar a comissão, o correto é o dono do apartamento pagar a comissão e não quem está entrando no apartamento. Enfim, são informações que eu tô dando pra vocês podem ler a lei na íntegra. Só que assim, 98% das imobiliárias fazem do jeito incorreto. Aí, se você vai conseguir alugar um apartamento pedindo que faça da maneira correta, eu realmente não sei. É uma briga meio difícil, né? Porque moradia aqui, eles fazem isso porque eles sabem que é difícil o brasileiro conseguir moradia, principalmente porque a gente não tem nenhum, como que eu vou dizer, a gente não tem imóveis na cidade, a gente não tem trabalho, então a gente não tem como provar que a gente pode pagar o aluguel. Aí eles acabam exigindo um monte de coisa que não poderiam. Aqui onde eu tô, a dona fez da maneira correta. Ela me deu um contrato de 2 anos. A única coisa que ela pede é o depósito, que isso sim é permitido por lei. No caso, ela pediu em dólares para não se desvalorizar. Então ela pediu um depósito referente aos 2 últimos meses do contrato, já com os reajustes. Eu dei em dólares para ela. Quando acabar o contrato, ela me devolve. Porque o que acontece? É uma garantia para ela se eu estragar coisas aqui, se eu encerrar o contrato antes, se eu for embora, sumir, é um dinheiro que ela tem de garantia. Mas acabando esse contrato, ela me devolve. O que acontece bastante com imobiliárias e com outros lugares é que eles pedem um dinheiro que não volta, né? É um dinheiro que você tem que dar para você entrar. Ou então, às vezes, também eles pedem garantia. E aí você, às vezes, tem que comprar no banco uma garantia. Apesar que a maioria pede isso, se você estiver falando com o dono, tenta conversar se você não pode fazer dessa maneira, de você dar um valor em dólar, porque daí não desvaloriza, e a pessoa te devolve no final. Porque pelo menos não vai ser um dinheiro perdido, né? Se você der ali se você pagar para um banco por uma garantia, o banco vai ficar com o teu dinheiro, você vai ter um papel de garantia e acabou, é isso. Você perdeu o dinheiro nessa brincadeira. Mas realmente conseguir apartamento aqui em Buenos Aires é difícil porque é muito caro, são poucas opções, é uma cidade pequena com muita gente, então é bem complicado, ainda mais pra gente que é estrangeiro. Outra questão de moradia, bairros. Primeiro lugar, Buenos Aires é uma cidade com transporte público que funciona, então você não precisa morar em cima da faculdade. Se você morar num bairro que tenha ônibus e metrô de fácil acesso, você vai chegar fácil na faculdade. Vou falar agora de UBA. Aí para outras faculdades tem que pesquisar certinho. Mas no caso da UBA, o CBC, que é o primeiro ano, você não faz na sede da FAMED, você faz em outras sedes, que é, por exemplo, Cidade Universitária ou Monte de Ocas, que é aqui perto de onde eu moro. Então você não precisa alugar um apartamento perto da FAMED, porque você não vai frequentar a FAMED, você não vai ter aulas na FAMED. Se for para escolher um lugar perto de onde você estuda, veja se você vai estudar na cidade universitária ou em Monte de Ocas, e tem uma outra que eu não lembro agora o nome, que é uma terceira opção que você pode ter, e aí você aluga casa perto desses lugares. No segundo ano, sim, né, que é o primeiro do biomédico, você começa a estudar na FAMED. E aí você decide se você quer morar perto da faculdade ou não. Realmente não tem necessidade. Eu não moro perto da faculdade, é viável ir andando, mas eu levo simplesmente 12 minutos até a faculdade de metrô. Então, apesar de não ser perto, é muito rápido. Aí vai do que você prefere também. Morar perto da faculdade é muito
mais caro. Basicamente, são estrangeiros que moram em volta da faculdade. Os argentinos normalmente não moram perto. Inclusive, argentinos que eu conheço, que eu mais convivo, moram às vezes a 2 horas da faculdade. Um dos argentinos, ele estuda comigo em Anato à noite. Ele sai 10 horas da noite da faculdade, ele chega em casa depois da meia-noite. Então, é muito comum que os argentinos levem muito mais tempo. Eles não moram ali, tipo, desci o prédio, tô na faculdade. A maioria mora longe. Morar perto da faculdade é algo mais de estrangeiro, principalmente de brasileiro mesmo. Aí o que acontece? O pessoal se pega um apartamento, se amontoa de gente dentro, fica sem conforto nenhum só pra estar do lado da faculdade. Eu, particularmente, acho que não vale a pena. Eu prefiro morar um pouco mais longe, que eu pegue um metrô, mas eu tenha conforto quando eu chegar em casa. Mas claro que isso é muito pessoal. E, como eu já disse, morar perto da faculdade também é muito mais caro, porque eles sabem que você é estrangeiro. Então eles vão colocar um preço muito mais alto. Agora, em relação aos bairros. Os bairros mais caros são os bairros, por exemplo, Belgrano, Recoleta, porque é o que dá faculdade, Palermo é caríssimo. Esses bairros assim são bem mais caros. Las Cañitas, enfim, essa parte ali mais pra parte norte, por ali da cidade, é mais cara. Outro bairro caro é Porto Madeiro, porque é um bairro mais novo, mais moderno. É muito lindo Porto Madeiro, mas é bem mais caro. Bairros um pouco mais viáveis seriam Almagro, e não é longe da faculdade. Só que tem partes de Almagro que são muito ruins. Por exemplo, perto do Once é muito mais perigoso. Tem outras regiões ali de Almagro, porque Almagro é um bairro bem grande, que são mais perigosas. Então tudo vai depender da região. Mas Almagro tem regiões boas para morar também, principalmente perto do shopping Abasto. Então, Almagro seria um bairro um pouco mais barato. Balvaneira, Montserrat, Santelmo. Santelmo também depende da região. Tem região que é boa, tem região que é mais perigosa. Bairro Norte. Esses são os bairros um pouco mais perto. Tem um bairro chamado Parque Patrícios. Se você pega ele bem no início, eu acho que fica legal, até porque ele tem ali o metrô H. O metrô H você cai lá na faculdade direto. Então é bem rápido também. Mas lá pra baixo do Parque Patrícios já fica um pouco mais perigoso. São zonas um pouco mais perigosas. Outro bairro perigoso, tem gente que diz que tem áreas que não são, mas a maioria das pessoas que eu conversei acha super perigoso, que é o bairro de Flores. Enfim, a parte mais perto da província geralmente costuma ser um pouco mais complicado. Então ali mais pro lado do bairro Flores, também La Boca. La Boca é um bairro que durante o dia é um pouco mais seguro, porque é um lugar turístico, mas à noite é mais perigoso também. Lógico que eu tô falando num contexto geral. Você morar em Palermo não significa que você está plenamente seguro. Mas conversando com pessoas que moram aqui há mais tempo e do que eu vivencio aqui, são mais ou menos esse parâmetro. Perto do porto, em geral, é mais perigoso. Tem alguns bairros mais afastados que podem ser legais também, tudo depende da área, que é, por exemplo, Bichurquiça, Bicha Devoto. São bairros um pouco mais afastados, mas que tem áreas boas e às vezes perto do metrô para você morar e não fica tão difícil chegar na faculdade também. Vocês me perguntam muito valores de aluguel e é algo que não tem como eu enviar, não tem como eu passar, porque tudo depende do bairro, do tamanho do apartamento, se é novo, se não é, se é mobiliado, se não é. Então varia demais, os valores variam demais. Tem gente que paga R$ 1.600 num quarto e tem gente que paga R$ 1.600 numa casa inteira, só pra pessoa. Vai depender de onde você quer morar, de como você quer que seja o teu apartamento, enfim, tem muitas variantes. É a mesma coisa que no Brasil. Não posso chegar com uma pessoa e perguntar qual que é a média aí do valor do aluguel em São Paulo. Ela vai me dizer, depende de onde você vai morar, depende de quantos quartos tem sua casa, depende com quantas pessoas você vai morar. Enfim, o preço varia muito. Eu indico que vocês procurem nesses sites que eu passei e também fiquem de olho no grupo de WhatsApp que eu tenho, que o pessoal passa lá as vagas. Geralmente é pra dividir apartamento. O último ponto que eu quero tratar aqui nesse vídeo é por que eu escolhi um apartamento sem móveis. É muito comum aqui na Argentina você alugar apartamento com móveis, mobiliado. Só que eu quis sem porque apartamento sem móveis é mais barato. Nesse momento, no primeiro momento, você gasta mais, porque você tem que comprar geladeira, fogão, máquina de lavar, cama, guarda-roupa, você tem que comprar tudo. Mas esse dinheiro vai ser compensado futuramente. Então, eu acho que super vale a pena alugar um apartamento sem móveis e ir mobiliando aos poucos com as coisas básicas que você precisa. Então, esse foi o motivo que a gente escolheu um apartamento
sem móveis. E daí o pessoal fica, ah, mas um dia você vai embora, você tem os móveis. Vende, gente, vende os móveis. Fazendo as contas, compensa, porque apartamento com móveis são bem mais caros mesmo, bem mais caros. Enfim, esse foi o vídeo sobre moradia. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, deixe aqui nos comentários que eu sempre leio, sempre respondo. Espero realmente ter ajudado, dado algum norte pra vocês em relação aos bairros, aonde procurar, enfim. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.